Olá, nessa aula faremos a correção dos exercícios que ficaram para casa relativo ao conteúdo de calor sensível e calor latente. Na nossa última aula, onde trabalhamos a parte teórica e também exercícios referentes a essas formas de calor, nós falamos que o calor sensível é aquele calor relativo à mudança da temperatura, então seja você aumentar ou diminuir a temperatura de um corpo sem mudar o seu estado físico. E o calor latente é aquele calor no qual você altera o estado físico da matéria, mas não mexe com a sua temperatura. Tudo bem? Então, nós vimos, né, esse conteúdo e também deixei aí um exercício para casa que serão corrigidos aqui nessa aula que eu estou gravando agora. Tudo bem? Então, faremos aqui a resolução dos exercícios que ficaram para casa, foram 4 exercícios. Farei aqui então a correção. Começamos então pelo número 4. Lembrando que todos esses exercícios que estão aqui são retirados do livro de vocês, então vocês encontram o material didático. Vou seguir, nesse caso aqui, a numeração que já está lá no livro de vocês, beleza? Então começamos então aí a resolução das questões. Uma pessoa retira de um congelador doméstico 12 cubos de gelo, todos com massa de 50 gramas. A temperatura inicial de menos 5 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor que o gelo recebe do ambiente antes de iniciar sua fusão, que ocorre a 0 graus Celsius. Considere como calor específico do gelo 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Gente, olha só. Ele está falando o seguinte, ele quer saber a quantidade de calor que vai ser necessária para que o gelo, né, possa iniciar sua fusão. Gente, se ele vai iniciar sua fusão, nós sabemos que a fusão do gelo ocorre a 0 graus Celsius, né, que é a temperatura que está aqui, 0 graus Celsius. Então, para eu sair de menos 5 graus Celsius e chegar em 0 graus Celsius, eu vou precisar ter uma variação de quantos graus? Ó, vou sair do menos 5 até chegar no 0, vai ter uma variação de temperatura de 5 graus, né? Então, se eu estou tendo variação de temperatura, ou seja, imagina que você tem uns cubos de gelo que estão lá na forminha, né? E aí eu quero pegar esses cubinhos de gelo, isso aqui no caso são 12, então eu pego 12 cubinhos desse de gelo e quero fazer com que eles que estavam a menos 5 graus possam chegar a 0 graus, que é o ponto de fusão. Então ele vai receber calor. Como está variando a temperatura, vai ser qual forma de calor? Vai ser uma forma de calor sensível, tá? E aí como que é a formulinha do calor sensível? Será aquela nossa famosa formulinha do quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, ó, a massa, né, eu pego a massa do elemento que eu tenho aqui para trabalhar, nesse caso aqui vai ser o gelo, o calor específico, nesse caso aqui ele já está me dando, ó, o calor específico do gelo é 0,5 calorias por, né, barra grama vezes graus Celsius, variação de temperatura, eu estou saindo de menos 5 e indo para 0, então estou variando aqui, ó, 5 graus Celsius. Então eu já tenho variação de temperatura, tenho calor específico e a minha massa. O que acontece com a massa, gente? Se você tem 12 cubos de gelo, cada um deles tem 50 gramas, para eu saber a massa total, tem que multiplicar 12 vezes 50 gramas, que aí eu vou saber a massa total de gelo que vai estar sofrendo variação de temperatura. Então, é só fazer 12 vezes aqui os 50. Né? 12 aqui, ó, vezes 50 gramas, para nós sabermos a massa total. Isso vai nos dar um total aqui de 600 gramas. Lembrando que essas questões vocês deveriam ter deixado então o enunciado à caneta e a resposta a lápis. Então já temos aqui a massa total, que vamos precisar, que é de 600 gramas. Toma cuidado que esse tipo de questão aqui, você não deveria jogar aqui 50 gramas, porque 50 gramas vai ser a massa de apenas um cubo de gelo. Bem, você teria que pegar a massa dos 12 cubos de gelo aqui, então você tem um total de 600 gramas. 600 gramas, né? Agora temos aqui o calor específico, né, do gelo, que é o 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. E a variação de temperatura, né, vimos também que se eu saio do 0 para o menos 5, né, ou melhor dizendo, do menos 5 para o 0 graus Celsius, eu tenho a variação de 5 graus. Então basta multiplicar essa galera toda aqui para eu conseguir descobrir qual vai ser a quantidade de calor.
Então, ao multiplicar 600 vezes 0,5 vezes 5, eu vou ter um valor total de 1.000, né? Eu vou ter um valor total aqui de 1.500 calorias, tá? Porque 600 vezes meio, 300, 5 vezes 300 aqui, 1.500. Bem, fechamos então aqui a resolução dessa primeira questão, tá? Era só você ver a massa, tá? O calor específico e a variação da temperatura. Lembrando que isso aqui, né, eu dei para vocês também um macete para vocês gravarem essa fórmula, que é o que macete, tudo bem? É um macete para gravar a fórmula da quantidade de calor sensível, que é aquele relacionado à mudança de temperatura, beleza? Vamos então para a próxima questão. As duas próximas questões que eu tinha deixado aí para vocês poderem fazer eram questões teóricas, que foi a questão 21 e a questão 22. A questão 21 pedia para a gente diferenciar calor latente de calor sensível. Bem, eu já falei bastante sobre isso, né, somente na nossa aula passada, onde eu deixei bem enfatizado que calor latente é aquele calor necessário para modificar o estado físico de uma substância, enquanto calor sensível é o calor necessário para variar a temperatura de uma substância. Então, eu vou deixar aqui escrito para vocês poderem anotar aí no caderno. Dei uma pausa aqui para anotar, para o vídeo não ficar longo demais, tá? Em algum momento pode ser que eu faça essas pausas aqui para cortar um pouco o vídeo. Mas vamos lá. Então deixei aqui a resposta da 21 e a questão 22. O que significa dizer que o calor latente de fusão do gelo é aproximadamente 80 calorias por grama? Gente, se atenham aqui, nesse tipo de questão, que ela é bem enunciativa no caso, vocês têm que se deter no que o enunciado está dizendo. O que ele está perguntando, o que significa dizer 80 calorias por grama? Isso aqui nada mais é do que você dizer que para derreter 1 grama de uma certa substância, você precisa de 80 calorias. É só isso, tá? Então, para cada 1 grama, você vai precisar de 80 calorias. Isso aqui, claro, do calor latente. Tudo bem? O calor latente é aquele relacionado, então, com a mudança de estado físico. Como eu falei, então, ó, significa, nesse caso, que para você derreter uma massa de 1 grama de gelo, são necessárias 80 calorias. Então, isso significa 80 calorias por grama, por 1 grama, no caso. Tá? Então, quando eu digo assim, o calor latente de fusão ou calor latente de ebulição, lembra lá que você, mudança de estado físico, do sólido para o líquido, vai ser a fusão. E do líquido para a forma de gás, você vai ter ebulição. Então, quando eu falo calor latente, seja de fusão ou de ebulição, é a quantidade de calor para que eu possa derreter, ou no caso, estar alterando aí o estado físico no caso da matéria, beleza? Da substância. Então, vamos então para a próxima questão aqui para finalizar a correção dos exercícios. A questão 31 diz para a gente o seguinte: o gráfico a seguir representa o que ocorre com a temperatura de uma substância em função da quantidade de calor recebida. Então nós temos aqui, ó, temperatura pela quantidade de calor, tá? Lembrando que temperatura aqui, né, sempre vai estar no eixo da vertical, que seria o nosso eixo aqui, y, né? E a quantidade de calor Q, né, que a gente vê que seria o eixo x. Então eu tenho aqui, né, a temperatura em função da quantidade de calor. Se vocês olharem aqui, do ponto F até o E, o que vai estar acontecendo? Ó, ele está subindo linearmente em relação ao eixo da temperatura. Então a temperatura está aumentando. Se a temperatura está aumentando, se eu sair do F para o E e a temperatura está aumentando, significa que você tem calor sensível. Do ponto E até o ponto D, você pode perceber que ele não muda a temperatura. A temperatura está aqui, ó, nessa reta. Então você está tendo calor latente, tá? Mudança de estado físico. Do ponto D até o ponto C, vocês podem perceber que novamente a temperatura volta a aumentar, mas só que o estado físico dele não muda, então isso é calor sensível. Do ponto C até o ponto B, você também percebe que a temperatura está parada aqui no E, tá? Está parada nesse pontinho aqui, ó, né? A temperatura aqui. Tem, ó, do C para o B aqui, eu tenho um calor latente, com mudança do estado físico. E novamente do B para o A, eu tenho variação da temperatura. Então eu tenho aqui, ó, 2 pontos de calor latente, do B até o D e do C até o B, tá? Então, analisando esse gráfico aqui,
Vamos ver o que ele vai pedir no enunciado da letra A e da letra B. Vejamos. Explique o que ocorre com a substância no trecho da curva de aquecimento em que a temperatura cresce linearmente. Gente, quando ele fala crescer linearmente aqui, ó, crescer de forma linear, a gente está lembrando aqueles trechos em que o gráfico faz isso aqui, ó. Ele está sempre fazendo isso, tá? Quando ele fica ali estacionado, ó, não é o crescimento linear. São aqueles trechos aqui, ó, quando eu pego esses trechos assim, ó, em que ele está crescendo de forma linear, beleza? Que foi o que estava aqui, ó. Vocês podem perceber, ó, que entre o F e o E, ó, ponto F e E, do C e D, ó, e do A e B. Nesses pontos aqui está crescendo de forma linear, tá? Então o que está acontecendo aqui? Ele está variando a sua temperatura e, portanto, nós podemos dizer, né, deixar uma resposta aí bem sucinta, dizendo que nos trechos em que a temperatura está crescendo linearmente, a substância está absorvendo o calor e apenas aumentando a temperatura. Tranquilo? Então, ele está absorvendo calor e aumentando sua temperatura, é o que nós podemos deixar como resposta na letra A. Então, o que eu acabei de dizer seria a resposta da letra A. Agora, e o que ocorre com a substância no trecho da curva de aquecimento em que a temperatura permanece constante? Gente, nós vimos lá, novamente, você tem aquela parte que varia temperatura e aqui uns trechinhos, né, que são aquelas retas em que ele permanece constante, né? Então é o patamar aqui, né, igual o Flamengo, né, outro patamar aqui em cima. Então é a parte do trecho em que a temperatura permanece constante. Então nós podemos falar, né, ele está perguntando aqui, se referindo a esses trechos aqui, ó, CB e ED. Né? São os trechos, no caso, onde estão ocorrendo mudanças de estado físico da substância. Então, ó, você pode considerar que a substância esteja inicialmente no estado sólido, né, aqui, e depois, ali, quando você observa no ED, está ocorrendo a fusão. Então, você tem aqui, ó, do ED, então você estava aqui no estado sólido, no ED você está, né, do ponto E para o D está acontecendo uma mudança de estado físico, então está passando do sólido para o líquido. Quando chega aqui no D, ele já está totalmente líquido. Do D para o C, ele aumenta a temperatura, tá, sem mudar seu estado físico. Do C para o B, você vai ter agora a vaporização. Tá? Você vai estar mudando do estado líquido, que era esse aqui, para o estado de vapor, que é o que passa ali do ponto B, quando ele termina de ficar totalmente em vapor, e ele está aqui, você pode continuar aumentando a temperatura desse gás. Beleza? Então eu vou colocar aqui a resposta para fecharmos a resolução desses exercícios. Então, né, como eu acabei de falar, né, eu dei uma pausa aqui, senão poder escrever para o vídeo ficar tão longo. Olha só, nesses trechos está ocorrendo mudança de estado físico da substância, que é o calor latente. Então, considerando que a substância esteja inicialmente no estado sólido, nesses trechos ED está ocorrendo a fusão, foi o que eu mostrei no gráfico, e no trecho CB está ocorrendo a vaporização. Tá? São aqueles trechos em que a temperatura aqui, ó, permanece constante e acontece mudança de estado físico. Beleza? Gente, eu sei que talvez algumas coisas tenham sido bastante repetitivas, eu tenho esse hábito, né, de martelar bastante algumas coisas para poder vocês não esquecerem. Tá? Então, na nossa última aula, nós trabalhamos os conceitos, vimos a resolução de exercícios, e aqui com esses exercícios de casa, eu queria massificar bastante a parte conceitual. Tá? Vocês podem perceber que eu passei mais exercícios de conceito do que provavelmente de cálculo, que é para vocês massificarem essa ideia do calor sensível, calor latente, guardarem as fórmulas e entender, né, como que a partir dos conceitos eu consigo analisar isso no gráfico e fazer os cálculos, beleza? Então, até uma próxima.